Um novo movimento. Vizinho da grande floresta Jura, estava o território do Conde do Reino Farmas. Nesta fronteira existiam aqueles dispostos a proteger a área. Sua principal força consistia em uma ordem de cavaleiros sob o controle do Conde. Embora os membros contêm apenas 100 pessoas, o Conde declarou estado de emergência. Aqueles que se aposentaram foram chamados, e os números eram agora quase 3 vezes mais do que o habitual, com 284 pessoas. A segunda maior força era a Associação Liberdade. Eles haviam recebido pedidos para caçar os monstros ameaçando as terras nas proximidades. No entanto, isso não era um assunto urgente. E, naturalmente, eles terminariam o pedido sem quaisquer dificuldades. Para servir de vigia ao redor do território do Conde, mercenários foram contratados. Embora alguns fossem talentosos, muitos ainda eram apenas novatos. Assim mesmo, quando os monstros começaram a se mover, todos eles foram empregados para explorar os arredores. No entanto, na realidade, eles não tratavam esse trabalho com seriedade. A principal causa disso era o fato de que o Conde Nidoli Maigon tinha sido mesquinho com o dinheiro pago para empregá-los. Então, quem poderia subjugar os monstros se a Associação Liberdade não aceitasse o pedido? Normalmente, seria o trabalho dos cavaleiros. Contudo, tolos, quando os cavaleiros deixam o território, há uma chance das cidades serem atacadas. Quem protegerá a cidade? Assim, o amedrontado conde não permitia a sua expedição. O dinheiro era um problema. Além disso, os cavaleiros não podiam se mover, para proteger a cidade. Além disso, as reclamações vieram de aldeias. Elas reclamavam dos danos causados pelos monstros, sobre os quais, nem os aventureiros nem o conde nada podiam fazer. E mais, a associação, neste caso, não pôde receber uma solicitação de subjugação devido a uma única regra. As circunstâncias envolvidas não permitiam que fosse tão facilmente aceito. Afinal, se você vai caçar um monstro rank B+, vários aventureiros do mesmo nível são necessários, pelo menos 3 ou mais pessoas. Mesmo que 10 aventureiros com rank B tentassem subjugá-lo, mesmo que fossem bem-sucedidos, certamente haveria baixas. Além disso, só porque um avistamento foi confirmado, isso não significa que a subjugação pode começar imediatamente. Normalmente, não haveria muitos aventureiros rank B+, na fronteira. O problema era que os monstros estavam aparecendo com muita frequência. Assim, eles foram incapazes de se mover efetivamente entre os pedidos. Eles receberiam o pedido, subjugariam o alvo e voltariam. O tempo envolvido entre cada etapa tornou-se um problema. Além de patrulhar a aldeia, era necessária uma organização responsável, também, pela subjugação. Em resposta a essas circunstâncias, relutantemente o conde Nidoli Maigon montou uma organização. Ele chamou ela de Guarnição da Fronteira. Os seus membros eram compostos por 30 pessoas. Além disso, a maioria consistia em criminosos acusados de invasão de propriedade privada, comportamento desordeiro ou crimes violentos de pequeno porte. Então, na verdade, era uma oportunidade para pequenos malfeitores. Uma instituição correcional. Eles eram servos dos cavaleiros, às vezes, e eles serviam como oponentes para o treino dos cavaleiros. Assim, esse serviço era destinado a reabilitá-los. Eles escolheram uma pessoa entre eles como seu capitão, ou melhor, eles foram forçados a escolher, e foram enviados como guardas de aldeias. Para o conde Nidoli Maigon, o plano parecia atraente porque não só podia resolver o problema das aldeias, como também, caso eles venham a morrer, sua carteira não iria sofrer. Essa era a extensão dos planos que ele estava fazendo, mas... Fomu, cachorro ardiloso. Bem, para ganhar nossa liberdade, devemos aceitar graciosamente, disse o homem chamado Yomu. Devido à sua aparência, originalmente, ele não queria simplesmente acabar como um pequeno canalha. Ele esperava poder se tornar o chefe das ruas e favelas, mas parece que o mundo não deixou este homem tomar o centro do palco. Mais tarde, a guarnição da fronteira liderados por ele mostrou resultados notáveis e ele se tornou o salvador das aldeias fronteiriças. Fuzi. Morando em um pequeno reino, Burmund, ele era o mestre da guilda da Associação Liberdade de Burmund. Sua antiga habilidade como aventureiro era de rank a menos. Ele fora um aventureiro notável. Como ele havia prometido ao Barão Beliard, ele imediatamente conduziu suas próprias investigações. Como resultado, de acordo com um relatório do setor de informações, parece que não houve movimentos no Império. Mas isso não significava que o Império não iria se mover mais tarde, assim ele havia concluído. Com isso, no futuro, eles devem continuar observando o Império. Não é o trabalho que eles normalmente fazem, mas não havia outra escolha. Era uma decisão dele. Então, as notícias da equipe de investigação foram recebidas. Quando ele entrou na sala, ele sentou-se lentamente no sofá.
A discussão confidencial deles estava marcada para ser realizada na sala de visitas. No sofá de frente para ele, havia 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Eles eram aventureiros com rank B, destacando-se em operações secretas. Gido, com sua especialização como ladrão, é um homem com excelentes habilidades de coleta de informações. Excelente em defesa. Cabal, com especialização como guerreiro pesado, seu papel era o de tanque. Ele gostava de brincar, mas era educado quando trabalhava. Especializando-se em magia pessoal. Ellen, com especialização como usuário de feitiço mágico, habilidosa em diversas magias, mas excelente com magia baseada em movimento. Cuidadosamente fornecendo suporte para aumentar a taxa de sobrevivência do grupo. Todos eles eram dignos de nota. Eles eram a equipe que foi ordenada a inspecionar a caverna onde Veldora foi selado. Seu primeiro pensamento fora: por favor, voltem em segurança. Para começar, o nível adequado daquela caverna era de rank a menos. Na verdade, ele queria fazer isso sozinho. Mas, por causa de suas responsabilidades como mestre da guilda, ele não podia se mover livremente. Enquanto isso, outros aventureiros rank B+ não foram solicitados a inspecionar a situação atual de Veldora. A razão pela qual eles foram solicitados foi por causa de sua alta taxa de sobrevivência e alta capacidade de coleta de informações. Em vez de subjugação, se eles fossem enviados para coletar informações enquanto evitam a batalha, suas habilidades superavam as de outros aventureiros de rank B. No entanto, se algo acontecesse com eles, seria culpa dele. Era uma violação óbvia, desde que ele próprio era o chefe e os tinha ordenado. Mas era absolutamente necessário que eles checassem. É por isso que, aquele que mais se agradou com o retorno deles, foi Fuse. Vamos ouvir o relatório. Fuse nunca mostrou emoção em uma conversa sobre uma missão. Ele estava grato em sua mente, mas ele não expressou em palavras. O trio estava familiarizado com esse traço. Tudo o que ouvia era: isto está muito difícil. Eu quero rapidamente tomar um banho. Foi terrível, era difícil mediar a briga desses dois, achei que seria pisoteado até a morte. Essa era a reação típica deles ao relatar suas descobertas. No entanto, seus rostos estavam sérios. E então eles começaram o relatório. Batalha com monstros na caverna. O guardião. Tendo enganado os sentidos da serpente da tempestade, eles removeram o selo na porta e entraram. Confirmação do desaparecimento de Veldora. Depois da porta, eles investigam por cerca de uma semana, mas não puderam confirmar a presença de qualquer coisa viva. E o detalhe mais curioso. Isso. Depois que concluímos a investigação por dentro, a serpente da tempestade não estava em lugar algum. Isso mesmo. Uma vez que eu não posso usar qualquer tipo de magia de retirada dentro da caverna, passei muitas horas planejando nossa fuga da serpente da tempestade, mas foi tudo sem sentido. Eu estava pensando que seria capaz de misturar magia de ilusão e manipulação de calor como um chamariz. Mas, não, falando sério, eu me preocupei que, embora tenhamos podido chegar até ali, não conseguiríamos sair, mas... Foi o que eles relataram. Diabo! O que era aquilo? Isso seria um monstro de rank a menos. Foi a presença mais forte dentro da caverna. Provavelmente, eu não venceria sozinho contra esse monstro. Foi precisamente por isso, a probabilidade de sucesso nessa missão ser bastante reduzida. Fuse pensou assim. Mais uma vez, o que está acontecendo na Terra? No momento, isso não era algo para se pensar. Então Fuse concluiu. Pois bem, pessoal, tenham uma boa pausa por 3 dias. Depois disso, mais uma vez, quero que vocês investiguem a floresta. Desta vez, não é necessário entrar na caverna. Eu quero que vocês investiguem o ambiente completamente e com cuidado. Agora podem ir. Eu vou. Até logo. O que? 3 dias. Me dê mais descanso, por favor. Enfim, isso é inútil, não importa o que eu diga. Embora eles tenham dito essas coisas, Fuse não se importou. Era mais importante organizar as informações que eles trouxeram. Diabo! O que estava acontecendo naquela floresta? Fuse estava imerso em pensamentos. Quando ele abriu os olhos, seu humor mudou. Ele olhou para as 3 pessoas. O que vocês estão fazendo? Saiam! Dizendo isso, ele expulsou o trio. Hinata Sakaguchi estava entediada. Designada para guardar o interior do palácio no Reino Santo Ruberium, ela estava em seus aposentos particulares, sozinha. Este mundo era chato. Quando veio a este mundo, Hinata ainda tinha 15 anos de idade. No dia da cerimônia de entrada no primeiro ano do ensino médio, ela estava a caminho de casa, mas não queria voltar. Quando ela passava pelo santuário, onde ela sempre parava, um vento forte de repente soprou por toda parte. O vento forçou seus olhos a fecharem. Uma vez que ela os abriu, um cenário desconhecido se espalhou diante dela. Hinata se alegrou.
Sua mãe era uma fanática religiosa e agora ela tinha sido libertada. Seu pai há muito tempo desapareceu. Ele perdeu grandes somas em corridas de cavalos e deixou-as com uma enorme dívida. A mãe fugiu para a religião porque não suportou as surras do pai. Após um planejamento cuidadoso, Hinata matou seu pai para ajudar sua mãe a receber o dinheiro do seguro de vida. Dentro de um pouco mais de tempo, o dinheiro do seguro seria pago. O segredo não havia sido exposto. Assim, seu pai foi considerado como uma pessoa desaparecida. Obrigado, senhor. Bem, se você pensar nisso, neste estado das coisas parece necessário cometer outros assassinatos. Matar o fanático que empurrou sua mãe para a religião e, mais cedo ou mais tarde, acabar com a própria mãe. Hinata estava calmamente analisando a situação. É por isso que ela não queria ficar em casa. Neste lugar, não haveria mais necessidade de matar. Ela pensou assim. Oi, tem um aqui. Oh, uma jovem mulher. Bom trabalho. Antes de vendê-la, que tal provar primeiro? Ao falar tais palavras, alguns homens cercaram Hinata. Ah, mesmo neste lugar, há necessidade. Este mundo estava cheio de desespero. Então ela pensou. Este mundo estava cheio de gente feia, esse tipo de mundo, eu vou destruí-lo. Eu farei isto. Eu certamente usurparei tudo. Confirmado. Adquirindo habilidade única usurpador, sucesso. Eu sou justa. Não há falhas no meu cálculo. Nunca houve. Isso nunca vai mudar. Confirmado. Adquirindo habilidade única matemático, sucesso. De repente, minha visão ficou clara. Minha mente nebulosa clareou e ficou mais afiada. Na frente dos meus olhos estava alguém que queria me roubar. Eu vou roubar deles em vez disso. A vida deles. Assim, um abate ocorreu. Pelas mãos de uma garota, o tempo que ela levou para matar os 3 homens não excedeu 5 minutos. As habilidades físicas da garota que acabará de obter seus poderes ainda não eram muito altas. Com os olhos frios, ela evitou o ataque do oponente com o mínimo de movimento. Ela agarrou a gola de seu oponente e sem hesitar arrancou os olhos do oponente. Enganchando o dedo na órbita do olho, ela puxou as pernas do homem que gemia e bateu a cabeça dele no chão enquanto ele caía. Ela puxa a faca da cintura do homem caído e esfaqueia a garganta dele. Agora, uma pessoa a menos. Os outros homens ficaram espantados com a situação, e sem esperar que eles se colocassem em guarda, ela pegou areia e jogou neles. A areia entrou em seus olhos, fazendo com que um homem ficasse momentaneamente cego. Ela deu um chute nele. O homem desmaiou. Sem um segundo olhar, ela deu a volta por trás de outro homem e enfiou a faca nas costas dele, em seu coração. Como pretendido, perfurou o coração através do espaço entre as costelas. Ela puxou a faca e jorrou sangue em Hinata. Calor agradável de sangue. Os homens, claro, não puderam comentar, estando mortos. Mas havia um que ainda estava vivo. Hinata se aproximou do homem caído e se agachou perto dele. Ele estava apavorado, mas ainda vivo. Ainda assim, havia uma possibilidade de que eles tivessem mais companheiros. Ela agarrou o cabelo dele e levantou o rosto dele. E usou a habilidade única usurpador. Memórias e técnicas. Tudo isso foi tirado dos destroços restantes de um homem. Hinata olhou para ele e enfiou a faca no pescoço dele. Mesmo que ela os mate, ela conhecia a misericórdia básica. Foi seu primeiro assassinato neste mundo. Das pessoas que ela matou a partir de então, ela levou seus conhecimentos e técnicas. Agora, com as técnicas como base, ela se tornou uma pessoa forte neste mundo. A partir de então, 10 anos se passaram. Fora isso, ela não se lembrava das pessoas que havia matado. Bons rapazes, bandidos, Hinata os matou igualmente. Porque todos eram iguais na frente de Deus. Ridiculamente, aqui ela pode matar todos eles. Então, aqui, ela não era mais uma garota normal. Tornará-se completamente uma exterminadora. Líder da Guarda Imperial sob o comando direto do Papa, ela era uma mulher bonita que detém o título de líder dos Cavaleiros Sagrados. É por isso que agora se tornou impossível para ela se mover como ela queria. Por favor, alguém, levante uma rebelião em algum lugar. Ela pensou uma coisa dessas. E então, alguém bateu na porta dela. Com licença, Sua Santidade o Cardeal Nicolas Pertus veio visitá-la. Você deseja recebê-lo? O que devo dizer a ele? Nicolas? Claro, ele está afeiçoado a mim. Deixe-o entrar. Hinata decidiu receber Nicolas. Ela ia matar algum tempo com seu cachorro fiel. Com um sorriso de uma santa, então ela o esperou entrar na sala.